Professor Antônio. Não, tá bom, eu vou me dirigir mais à mesa, porque eu estou fazendo uma pergunta praticamente a Josemar, porque eu acho que ele tem condições de aprofundar um pouco essa questão de Paulo Freire e o movimento de pé no chão se aprende a ler. Claro, todo mundo conhece essa história, não vou repetir aqui, mas a metodologia de pé no chão se aprende a ler é extremamente própria. Não teve em outro lugar de pé no chão se aprende a ler. É muito peculiar Natal. Isso tudo, o acampamento, enfim, essa questão da ligação com a cultura. Se bem que Djalma, na primeira visita que ele faz, quando ele é eleito na segunda gestão, é a Raiz, em Pernambuco, onde já havia um movimento de cultura popular. A gente tem que ver isso, esse diálogo cultural. Eu acho que Moacir aqui começou falando nisso, nesse diálogo cultural, com pessoas diferentes, inclusive, Câmara Cascudo, Veríssimo. Isso é que é a grandeza da questão cultural e da questão educacional. Então, voltando ao início de minha reflexão, eu me dirijo mais a Josemar, porque Josemar conheceu de perto a campanha de Paulo Freire, conheceu de perto a metodologia. Claro que Aloísio, quando chama Paulo Freire, não tenha dúvida que ele quer competir, ele quer se sobrepor a um trabalho bonito, mas era um trabalho que também não era único. A igreja, a gente há de se lembrar, que também fazia um trabalho de alfabetização fantástico, um número fantástico. Eu acho que o Roberto está pegando uma documentação muito boa e vamos trabalhar também nisso. A gente não pode esconder essa história ou essas histórias que precisam ser recuperadas. Mas voltando ao que eu queria colocar, é que Josemar não foi só o homem que coordenou a penetração da campanha no interior, a articulação com os prefeitos. Josemar também, em alguns depoimentos de Moacir, eu sempre cheguei a ler assim, frases desse tipo. Josemar coordenava os círculos de cultura lá do acampamento e tal. Ou seja, o que eu concluo disso? Claro que Moacir está dizendo a verdade. Claro que a metodologia que foi empregada em Pé no Chão se aprende a ler tem uma metodologia própria, mas também se apropriou da metodologia de Paulo Freire em determinado momento e, sobretudo, no último momento. Paulo Freire já é um homem de muito prestígio, ele é nacionalmente absorvido pelo Ministério da Cultura, não é? Nas vésperas do golpe militar, e, por conseguinte, eu acredito que Josemar, que dirigiu círculos de cultura, eu queria que você dissesse um pouco isso, desse diálogo do movimento de Pé no Chão com Paulo Freire. Paulo Freire deve ter passado 1 ou 2 semanas por aqui, conversou com os professores, com Margarida. Margarida reuniu um grupo de professores que eram mais, vamos dizer, preparados na concepção dela, até críticas a isso. Os professores ou as professorinhas não participaram do encontro de Paulo Freire, porque Margarida chegava a dizer assim, não, talvez elas tenham dificuldade de entender Paulo Freire e tal, o que vem a ser uma limitação que a própria Margarida hoje reconhece. Então, já falei demais, minha pergunta se tornou até uma exposição. Eu pedi a Josemar para explicar um pouco esse encontro de Paulo Freire com a campanha. Bom, na realidade, como eu falei, nós tivemos, paralelamente, que já tinha até, acho que começado, ou antes de começar o trabalho de Angicos, nós tivemos um treinamento específico aqui para Natal, para começarmos a implantar o Círculo de Cultura.
Agora você levantou uma coisa que é muito importante. Como eu não participei de Angicos, foi mais ou menos na mesma época que a gente estava aqui, eu acho que a gente tinha uma coisa, eu falei nos discos que eu ainda tenho, né? Tinha uma coisa muito importante que eu acho que era a cultura de pé no chão, era a gente levar para o círculo de cultura exatamente a discussão de não só da alfabetização, mas de uma coisa mais global, né? Mostrar nas aulas de ciclo de cultura a gente tocava músicas que eram na realidade que instigavam, né, as mentes das pessoas a desenvolver, instigava a criticidade política. Por exemplo, eu disse que a gente usava o disco de Juca Chaves. A gente sabe que Juca Chaves é irônico, né? E ele tratava muito da política ironicamente. A gente nós usávamos isso. Usávamos também, como eu citei também, a missa luba. A missa luba é uma missa africana, né? Muito bonita, uma missa completa, mas a gente botava alguns pedaços e discutia com os alunos no Centro de Cultura aquilo. Coisas de jornal, né, que saía de notícias de jornal, que saía no rádio, a gente discutia. Então, isso eu acho que era exatamente uma apropriação do que se tinha, mais ou menos, na cultura da Prefeitura de Natal, levando para o círculo de cultura. E, na realidade, eu não sei, eu acho que lá no Paulo Freire não chamava de círculo de cultura. O círculo de cultura chamava, acho que aqui em Natal, né? Não sei se da metodologia de Angicos, talvez ele tenha chamado depois, mas na época em Angicos eu não sei se ele chamava de círculo de cultura lá. Mas essa é realmente um aprofundamento, eu acho que importante, que a gente pode ter a oportunidade de fazer e que os pesquisadores podem aprofundar isso. Né? Eu acho que a divergência que há não é no método, não é na metodologia. O que Moacir questiona, e aqui Natal vai questionar, é o financiamento. É o financiamento. Por que ele aceita fazer aquele programa de Angicos financiado pelo programa da Aliança para o Progresso? Essa aí é a questão que Moacir coloca, inclusive, nesse depoimento que ele dá a Roberto Monte. Certo? Quer dizer, a metodologia é a mesma. O método é perfeito. Agora, o financiamento é que está errado. Quem está financiando lá em Angicos, para um governo que era o contrapé da nossa luta aqui em Natal, é que era questionado. Certo? Essa foi a discussão que houve entre o grupo de Natal e o grupo de Pernambuco. Eu só queria dizer assim, para ficar bem claro, que jamais Moacir se contrapôs e foi contra o método Paulo Freire. A minha questão não implica nisso. Claro que ele, até eu diria que, num certo momento, ficou evidente que havia até uma aceitação daquele dinheiro, porque não houve rompimento nenhum de Moacir, nem do grupo de Pé no Chão, com Paulo Freire. O contrário, o que eu estou dizendo aqui é que chamaram a campanha, inclusive convida Paulo Freire a conviver com alguns professores, inclusive com a professora Margarida, para dar alguns treinamentos. Treinamentos esses que findaram
absorvendo algumas coisas da metodologia de Paulo Freire, inclusive ciclos de cultura, que era próprio da metodologia de Paulo Freire. Esse termo é próprio da metodologia de Paulo Freire. Por quê? Porque ele era contra aquela classe que fica assim, os alunos, e fica lá o quadro negro e o professor ensinando, quer dizer, enlatando o conhecimento. E Paulo Freire era o homem que queria o diálogo, o círculo era isso, a finalidade da educação dialogada. Ele chegava a dizer que o professor era importante, sim, mas podia ser até uma pessoa que não fosse professor, contanto que criasse aquele diálogo pedagógico, político, conscientizador. Mas eu acho que foi muito bom. Josemar tem muita coisa ainda para dizer para a gente e espero que ele traga mais coisas e enriqueça esse grande debate. Já estava dizendo aqui para Josemar que o próximo que vai atacar é você, né? Fazer aquelas entrevistas de 2 ou 3 horas, né, Toninho? Antes que eu me esqueça de tudo. Que nada, mas olha, engraçado, a primeira que a gente fez, ó, eu estou casado há 31 anos, eu era recém-casado, aí foi o que a gente fez. Pegamos uma cervejinha, uns tira-gosto, aí chamamos Omar e Hélio. Aí quando a cerveja começou a fluir, as coisas aconteceram. Esse vai ser o próximo DVD. É a entrevista de Hélio. Mas, viu, gente, a Toninho tem razão. E eu concordo com ele. Não havia conflito no método. Não havia. O problema que houve, e é isso que Moacir diz nesse DVD, foi ele estranhar. Ele vinha aqui para Natal, para o Rio Grande do Norte, né, para um programa da Aliança para o Progresso. Foi a única coisa que houve, e ele explica isso bem direitinho nesse DVD. Muita gente, inclusive, não gosta nem de falar, mas Paulo Freire recebendo dinheiro de gringo, né? É verdade. Mas Paulo Freire é um homem, É cheio verdade. de contradições. E teve uma greve aqui em Natal dos professores, que ele estava aqui a convite do governador, e ele não foi falar na greve, porque ele disse que veio a convite do governo. Ele é um homem, entende? Eu acho que a gente tem que acabar com essa hora de qualquer intelecto. Não existem supergênios, existem pessoas cheias de contradição. Claro. Santos e pecadores. Bom, gente. Gente.